Hoje a gente vai falar sobre a contratura capsular. Você precisa ter medo dela? O que ela é? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Então a contratura capsular, como o nome já diz, né, de contrair, né, a gente pensa assim, apertar, né, algo que está sendo apertado, ela está relacionada então a uma alteração que ocorre naquelas pacientes que fizeram uso da prótese de silicone. Mas a primeira pergunta que hoje em dia a gente tem que se fazer, né, principalmente frente a essa, às vezes, o marketing excessivo que é feito, ou a informação que não é passada de uma maneira correta e que muitas vezes mais apavora a paciente do que simplesmente informa de uma maneira correta, né? Porque se você dá um tom numa coisa negativa, que é extremamente rara, e a pessoa normaliza aquilo como se fosse algo comum, você está passando uma informação correta. Então é muito importante a gente primeiro estabilizar isso aí e definir que a contratura capsular, que é uma alteração que acontece com o uso da prótese de silicone ao longo do tempo, ela é algo extremamente raro de acontecer. Sendo feita uma técnica correta, usando uma prótese adequada, menos de 1% das pacientes vão desenvolver a contratura capsular, ou seja, é algo extremamente raro. Às vezes você, na sua vida cotidiana, né, uma atitude que você faça, ou você tem uma porcentagem muito maior de risco do que essa situação, tanto que ela é amplamente utilizada. E dentro da cirurgia plástica, ela, atrás da lipoaspiração, é a cirurgia mais realizada do Brasil e no mundo. Então, vejam que não se pode achar que é comum essa situação dos explantes, né? Então, por quê? Porque às vezes é muito mais por medo, por uma falta de informação, do que realmente uma doença em si. Bom, mas agora vamos então tratar do que é a contratura capsular, já que a gente já definiu que isso é algo extremamente raro, que você não precisa se apavorar e nem muito menos deixar de fazer uma cirurgia que tem a indicação do uso da prótese de silicone por medo de acontecer isso, né? Porque se a gente tem medo de tudo, a gente acaba não fazendo nada. Então, a prótese de silicone ela tem o seu uso quando indicado e ela sendo feita de uma técnica correta, utilizando materiais corretos, é uma cirurgia absolutamente que dá resultados lindos. Então, o que acontece na contratura capsular? Como qualquer outra alteração do corpo, normalmente por motivos mais traumáticos, o que seriam esses motivos traumáticos, normalmente? Às vezes a paciente sofreu algum trauma, né, num acidente, numa batida, e que desenvolveu ali dentro um certo processo inflamatório. A prótese de silicone, que vocês já conhecem, aqui a gente tem um modelo, quando a gente coloca ela na paciente, ela com o tempo vai ser envolta, né, por uma superfície, uma cápsula que a gente chama, como se fosse a casinha dela, certo? E ela tende a ficar ali, e hoje com as próteses mais modernas, com gels mais coesos, com texturas mais modernas, a gente não diz assim que precisa trocar a prótese a cada 10 anos, muito pelo contrário, a gente vai acompanhar. Como ela tem aí, né, essa nova geração aí tem 5, 7 anos, a gente também não tem um acompanhamento aí de 15, 20, 30 anos para saber quanto tempo que eu preciso trocar a minha prótese. Hoje a gente já não fala muito disso, a gente fala que não são mais 10 anos, mas que a gente segue acompanhando e vendo através dos exames normais de ultrassom da mulher e se tiver qualquer situação vai ser avaliado especificamente se precisa ou não a troca. Mas nesse caso, como eu estava dizendo, ela vai ficar envolta por uma cápsula, como se fosse essa casinha, e por um motivo de algum trauma que aconteceu, que gerou um processo inflamatório, ou alguma doença imune que aconteceu, ou qualquer coisa que o corpo reaja nessa casinha inflamando ela, né? Como qualquer processo de inflamação, ela vai gerar então produtos inflamatórios que vão produzir um pouco de fibrose, certo? De componentes fibróticos. E essa cápsula, então, se evoluir para uma contratura, o que seria? Seria como se ela, que antes era uma membrana bem fina, vamos pensar assim, como se fosse uma seda que envolve a prótese, e vocês já viram aqui vídeos nossos, né, mostrando essa cápsula saudável, ela tem um aspecto, né, assim, como se fosse uma seda mesmo, ela tem um aspecto bonito, né, não é grosseira. Então, se ela parte para essa evolução aí de contratura, ela começa então a ficar mais grossa. E à medida que ela vai engrossando, ela vai comprimindo a prótese de silicone, certo? Isso tem estágios. A gente tem uma classificação, chama classificação de Baker, e a gente determina a partir dali
qual o estágio que está dessa contratura. Desde graus mais leves, que a gente basicamente identifica mais por exame de imagem, até então graus que vão avançando, que o paciente começa a sentir dor, desconforto, até mesmo graus em que a paciente realmente já viu uma deformidade na mama, em que a mama, né, já começa a ficar deformada, já não tem mais aquele aspecto normal que ela tinha antes. Então, esses seriam os estágios da contratura capsular. Basicamente, o paciente pode ter algum tipo de sintoma, desde mais leve, como uma leve dor, né? Ou até estágios mais avançados, em que a mama já fica um pouquinho mais né, visivelmente alterada. Aí, o que a gente vai fazer? Vai fazer uma consulta, vai fazer uma avaliação, vai fazer exames de imagem, tanto ultrassom como ressonância magnética da mama, e a partir dali a gente vai ter, então, um desenho bem específico de como está a sua mama. Isso tudo tem tratamento, né? A gente que já tem mais experiência aí, mais de 10 anos com a área da cirurgia plástica, a gente pega muito casos secundários, terciários, né? Ou seja, pacientes que já estão aí na segunda ou terceira cirurgia de mama. E o que acontece? A gente pode encontrar vários cenários, como eu estava falando, desde uma cápsula mais grosseira ou uma prótese, às vezes. Recentemente eu operei uma paciente que veio de Portugal, que ela botou uma prótese europeia, eram próteses assim, de produtos não tão bons, em que rompeu, então a gente, além de encontrar uma cápsula um pouquinho mais grossa, encontrou uma prótese mais curta, mas tudo tem solução. É isso que vocês têm que entender. Acho que estando bem acompanhados e bem conduzidos, né, vocês vão encontrar a solução. Então, nesse caso, por exemplo, a gente tira, né, a cápsula, troca a prótese, coloca uma prótese mais moderna. Se a paciente tiver alguma flacidez de mama acompanhada, a gente já vai tratar, porque muitas pacientes aí pensam, ficaram 10 anos, né, com essa prótese, então às vezes já teve outras gestações, tiveram alterações de peso. Então, além disso, além de, né, trocar a prótese, a gente também vai acabar mexendo na mama também para deixá-la bonita esteticamente, acompanhando aí essa nova prótese que está sendo colocada. Algumas pessoas, pacientes perguntam, eu posso ficar sem a prótese? Aí vai depender. Se a paciente tiver bastante tecido de mama, que a gente consiga dar um formato ali adequado, pode ser até que sim. Mas normalmente é através do exame físico e da ressonância que a gente consegue mais ou menos determinar, né, a volumetria da mama, ver quanto tem de volume de mama e se é possível ou não fazer aí sem a prótese. Mas na maioria das vezes a gente acaba colocando uma nova prótese de uma geração mais moderna, que dê menos contratura capsular, e aí sim, muitas vezes, se for necessário, como eu falei, a gente tira a pele, e às vezes também a gente pode fazer a cirurgia híbrida, que a gente pega a própria gordura da paciente e faz também como se fosse um contorno, né, mais bonito, protegendo essa prótese, também essa cápsula nova aí que vai estar se formando. Então, hoje, com a evolução das técnicas e da modernidade, a gente tem vários instrumentos para resolver essa situação e ela não tem que ser um impedimento da sua cirurgia de prótese de silicone. Então, essa é a mensagem final de esperança que eu queria passar aí para vocês. Se tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou estar respondendo e não se esqueçam de seguir os nossos canais aqui, né, tanto do Instagram quanto do YouTube, que faz a diferença para nós, e até a próxima.